Fala galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Dennis Injetcar, o seu canal sobre motores e injeção eletrônica, firmeza? É noite, mais ou menos umas 7h30 da noite, do dia 25 de setembro de 2022. E eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para vocês aqui, para tentar levar até vocês um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo dos anos trabalhando com os motores da linha Honda, né? E depois de ter tido muitos contatos aí com algumas pessoas pelo Brasil afora que passou por esse tipo de problema, e eu vou contar para você agora do que se trata. Mas antes disso, eu acho que esse videozinho vale aquele joinha que você pode deixar pra gente aí, para ajudar demais aí o canal a crescer, ajudar esse vídeo a engajar e para valer aqui, né, o meu trabalho aqui nessa noite de domingo, tá certo? Bom, vamos lá. Eu tô aqui na bancada com um cabeçote de um motor R20 que equipa aí, né, esse aqui no caso saiu de um Civic de nona geração 2014 modelo 15, tá certo? Mas o que eu vou falar aqui serve tanto para o Civic de oitava geração, motor R18, tanto R18A1, somente gasolina, quanto R18A6, que é o Flex, né? Na geração 9, início da geração 9, de 2012 a 2013, início de 2014 ali, os 1.8 que saíram nessa época também, né? Os R18 também, e os 2.0 ali, né? 14 em diante, que saiu os 2.0, serve também para quem tem CRV, tá? Porque o motor, a engenharia basicamente é a mesma, né? Com pequenas diferenças, é claro, né? De um motor para o outro, né? Você vai ter pequenas diferenças. Aqui no caso você tem um cabeçote de um motor R20, que ele não é exatamente igual ao cabeçote do R18, tá certo? Embora a gente olhe, né, ele por fora, tudo, e a gente olha assim e fala, esse aqui é o mesmo cabeçote do Civic de oitava geração, mas tem pequenos detalhes aqui que fazem toda a diferença, embora parece ser o mesmo, mas não é, né? Mas vamos dizer assim, ó, a tampa de válvula do motor R18 encaixa perfeitamente aqui no cabeçote do R20, né? Ou seja, a tampa de válvula que fecha aqui o cabeçote do R18 também fecha o cabeçote do R20, a mesma tampa. Tanto é que a junta é a mesma. Se você for na Honda comprar a junta da tampa de válvula desse motor, o código dela é 12341RNA-A01. Essa junta ela serve tanto nos New Civic, todos de 2006 a 2011, né, geração 8, de 2012 a 2016 o geração 9, os geração 10 que usa o motor 2.0 também é a mesma junta, as CRVs todas a mesma junta, é a mesma tampa de válvula, a mesma dimensão de cabeçote. Porém, existe algumas pequenas diferenças, peculiaridades entre um motor e outra que difere, né, o cabeçote entre eles, tá? Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que, embora você olhando o projeto, a construção, assim, o desenho, né, o designer dele parece ser a mesma coisa, mas não é, né? Então, assim, não tem como você pegar este cabeçote aqui, que é de um 2.0, colocar em cima do bloco do 1.8 e achar que vai funcionar 100%, porque não vai. Ou não vai ligar, ou vai ligar todo estranho, todo esquisito, todo quadradão. Porque aqui tem várias pequenas diferenças aqui que eu vou mostrar para vocês já já, tá certo? Antes disso, eu vou posicionar a câmera aqui, né, próximo do cabeçote, e vou começar explicando para vocês aí essa questão aí de passando o óleo do motor para dentro do radiador. Será que o problema está na junta do cabeçote? Será que o problema é só a junta que pode fazer isso? Porque ela também pode fazer isso. A junta de cabeçote ela também pode fazer isso. Mas eu vou botar a câmera aqui pertinho e a gente continua aí essa explicaçãozinha aí. Conhecimento nunca é demais e passar o conhecimento é uma coisa que é, assim, ao meu ponto de vista, obrigatório. A gente não deve reter o conhecimento para a gente tem que disseminar ele. Quanto mais a gente puder espalhar o conhecimento e mais pessoas puderem absorver esse conhecimento, melhor é para todo mundo. Por quê? Porque se o conhecimento estiver espalhado,
Muitos de vocês que estão me assistindo agora do outro lado, que são rondeiros, que possuem um Honda com cabeçote R18 ou com cabeçote R20, na verdade, com um motor R18 ou um motor R20, vocês podem economizar uma grana tremenda, né, se tiverem o conhecimento do que eu vou falar aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, eu vou acompanhar, vou colocar a câmera aqui do lado e já eu volto. Bom, turma, estamos aqui preparados, né? Preparei uma iluminação aqui para ficar bem top aqui e organizei aqui algumas peças aqui para poder falar um pouco sobre a diferença entre os cabeçotes do 1.8 e 2.0. Eu queria muito poder ter aqui a oportunidade de ter tido aqui um cabeçote de 1.8 do lado desse, para a gente poder comparar melhor, né? Só que basicamente as diferenças estão aonde? As diferenças estão nas bobinas de ignição, são diferentes. Pelo fato da bobina ser diferente, o cabeçote do 1.8 conta com essa peça aqui, que é como se fosse uma porcona sextavada, né? Com uma rosca que vai rosqueada aqui, ó. Né? No cabeçote do 1.8, essa parte aqui tem uma rosca bem aqui, ó, dentro de cada orifício aqui, e esse sextavado vai rosqueado aqui. Por quê? Porque esse sextavado ele tem um papel de prolongar, ele é um prolongador, porque a bobina do 1.8 ela tem a canela dela que é maior, né? Então ela é para poder prolongar e ele encaixa certinho aqui, ó. Ele encaixa ali na vedação certinha. E aí o cabeçote do 1.8 precisa ter esse prolongador em cada duto de cada vela, para que seja possível instalar a bobina correta para o carro, que ela deu o encaixe perfeito ali, né? E faça a vedação aqui na borracha aqui, que é o guarda-pó, para não deixar entrar sujeira lá para dentro. Então a diferença, uma das diferenças aí do cabeçote do R20 para o R18, bobina de ignição, né? São bem diferentes. O comprimento aqui, a cabeça, né? Ó. São bem diferentes, né? Olha, os tamanhos, as espessuras, né? Essa ali é cabeçuda, a outra nem tanto. Vou botar aqui assim, ó. Olha lá. Eu ainda não testei com o multímetro para saber se os valores de resistência daqui do primário, aqui no caso aqui, se é a mesma coisa ou se tem diferença. Eu não testei isso aí ainda. Mas já vi, né, já chegou aqui para mim 2.0 com a bobina do 1.8, o motor funcionando normal. Só que aí tem que fazer uma adaptação aqui, porque ela fica alta aqui, né? Então tem que adaptar o parafuso aqui, botar um parafuso mais longo ali e tomar cuidado na hora de apertar. Mas a diferença está aqui, né? Bobina, essa parte aqui. Temos diferença também no jogo de vela, né? O jogo de vela do 1.8, o código dela é IZFR6K11DS, que é o código de vela dos motores R18 da Honda, do Civic de 2006 a 2011, né? E o código da vela do 2.0 já é outro código, já é esse código aqui, ó. Já é outro código, outra aplicação, né, que é a SIL ZKR7C11DS. Ambas têm a abertura do eletrodo de 1.1, mas a diferença entre as velas é bem nítida, né? A diferença entre elas é bastante clara no comprimento e também a espessura da rosca, né, o tamanho e a espessura da rosca do castelo. A do 2.0, a rosca é mais fina do que a do 1.8. Ou seja, a gente não consegue colocar a vela do 1.8 aqui, não enrosca, e não conseguimos colocar a vela do 2.0 no cabeçote do 1.8, porque também não vai dar certo. Então, a vela para o 2.0 é específica, a vela para o 1.8 é específica também, tá certo? Embora a gente consiga até fazer funcionar usando a bobina do 1.8 no cabeçote do 2.0, mas a gente não consegue fazer o contrário, né? Colocar a bobina do 2.0, que ela é curta, no cabeçote do 1.8 devido ao prolongador.
De repente, tirando essa peça, é possível fazer funcionar, né? Fazer ela encaixar, que dê o encaixe certinho, para que a bobina encaixe, essa aqui é a do 2.0, para que a bobina encaixe perfeitamente na vela, ó, para que a bobina encaixe perfeitamente na vela e consiga assim trabalhar, tá certo? Então essas são as diferenças, basicamente. E tem uma outra diferença que, na minha opinião, é a mais importante, e que é por isso que não se deve montar um cabeçote 2.0 no motor 1.8, né? Ou vice-versa, né? Montar um cabeçote 1.8 no motor 2.0, que é o comando de válvulas, né? O comando de válvulas, eles são diferentes, inclusive a roda fônica, que é onde trabalha o sensor de fase do comando, tá certo? Então assim, a injeção eletrônica do 1.8, ela é programada para receber o padrão de sinal gerado no comando de válvula correto do 1.8, para aquele desenho de roda fônica. E já a injeção eletrônica do 2.0 é programada para o comando do 2.0, para o padrão de sinal de leitura que vai ser gerado baseado na roda fônica do comando 2.0, tá certo? Então assim, já tive relatos, né, através do WhatsApp, que o meu WhatsApp é publicado aí no canal, então o Brasil inteiro tem acesso facilitado aí comigo, né, para trocar ideia devido ao WhatsApp. E aí eu já conversei com várias pessoas que já precisaram fazer essa troca de cabeçote, né? Porque isso é um cabeçote que tem uma altura onde permite um processo de retificação bem pequeno, né? Você tem uma altura de 115 e alguma coisa, isso é possível você chegar a 114, 89, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça os valores, mas a faixa de trabalho com que os cabeçotes da Honda, né, do caso, né, dos motores R18 e R20, possui aquela tolerância de retífica, vamos dizer assim, é bem pequena, né? Dependendo do grau do empeno, do superaquecimento que o motor teve e do grau de empeno, o que acontece? Às vezes, na primeira desmontagem que aquele motor está sendo submetido, né, ou seja, era um motor fechadinho lá na fábrica, sofreu um superaquecimento daqueles de derreter aqui a vareta do nível de óleo, de ficar só um pedacinho na mão, né, e o resto da vareta cair para dentro do motor. Dependendo da quantidade, do tamanho do empeno que haja na peça, não haja nem tolerância para retificar nem a primeira vez. Ele já vai ser direto descartado e já vai ter que ser providenciado outro cabeçote colocado no lugar, né, devido a ser tão pequena a faixa de trabalho que pode ser retirado de material na plana da base desse cabeçote. Então, tanto o 1.8 quanto o 2.0 tem isso, né? São cabeçotes bastante limitados quanto ao número de processo de retífica que eles podem ser passados, devido a ser bem pequena essa faixa. Então, às vezes acontece do cara tá lá no interiorzão, igual já aconteceu várias vezes, né? Do pessoal me ligar e relatar que mora no interior e que tem um Civic que queimou a junta do cabeçote, o cabeçote não prestou mais, não deu retífica, né? Imagino eu, provavelmente pela altura em relação ao empeno, então teve que substituir o cabeçote. Nesse processo de substituição, o camarada só estava achando o cabeçote do 2.0 e comprou o cabeçote, botou no motor 1.8 e o motor funciona quadrado, funciona esquisito, não funciona redondinho, correto, 100%. E aí o pessoal começa a ir para a internet pesquisar o defeito, por que aconteceu isso, sendo que foi trocado o cabeçote, foi feita a retífica, foi montado tudo novinho, está montado tudo certinho, sincronismo exato, vela nova, bico limpo, corpo limpo, filtros novos, está tudo funcionando e o carro funciona bem. Aí o pessoal começa a ir para a internet para pesquisar. Nessas pesquisas acabam caindo no canal Denis Injetcar, né, e vê o nosso contato lá e entra em contato com a gente para trocar uma ideia aí, para ver se consegue resolver. E aí, conversando com o povo, a gente conseguiu, né, a gente que eu falo assim, consegui detectar que em alguns casos houve essa substituição de cabeçote e a instalação do mesmo foi feita de forma de aplicação errada, né? Ou seja, era um motor 1.8, botou o cabeçote do 2.0 e não deu certo. Ou era 2.0, botou o cabeçote do 1.8 e também não deu certo. Então, devido a esses relatos aí, a gente sabe que não funciona, só funciona se for o cabeçote para aquele motor, né? R18 tem que estar com cabeçote para o R18, R20 tem que estar com cabeçote para o R20, tá certo, turma? Então não cometa esse erro, tá? Você que é dono de Honda, de Civic, de CR-V e de repente se encontrar aí nessa situação
de ter que substituir o cabeçote, vá atrás do cabeçote exato do motor, tá certo? Para quem tem Civic 2006, a geração New, a geração 8, 2006 e 2006 modelo 7, que são versões somente a gasolina, que usa o motor R18A1, esses motores só pode usar o cabeçote do motor R18A1, a gasolina, tá certo? Você não pode colocar o motor R18A6, que é o do Flex, em cima de um bloco de um R18A1, porque não vai dar muito certo por conta da questão de taxa de compressão, tá certo? A câmara de combustão, o desenho dela é um pouco diferenciado, né? Tem diferença também no comando de válvula. O comando de válvula do Flex é um, o comando de válvula do gasolina é outro, né? Então tem que tomar bastante cuidado nessas questões também. Então, para você dono de New Civic, oitava geração, 2006 até 2007, só gasolina, se precisar de um cabeçote, só serve do gasolina. Para você que tem do 2007 a 2011 Flex, só serve o cabeçote do R18, cabeçote 1.8 Flex, tá certo? Você que tem o 1.8 da geração 9, de 2012 a 2013 ali, 14, você só pode usar o do 1.8 daquele motor do G9, que já é um modelo diferente, é um R18 alguma coisa. Acho que, se eu não me engano, é R18Z3, se eu não me engano. E você que tem um R20, só serve o cabeçote do R20, tá certo? Então fique esperto nisso aí, que é para não perder tempo, nem gastar dinheiro à toa, nem ter dor de cabeça, porque vira uma dor de cabeça, né? É um serviço que já não é barato de fazer, e errar nesse tipo de coisa, aí fica pior ainda. Tá certo, turma? Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou executar um áudio para vocês escutarem aí, e baseado nesse áudio que vocês vão escutar, aí eu vou explicar, né, o porquê que isso também acontece, tá certo? Deixa eu ir pro lado da câmera aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Foi o primeiro contato que o rapaz fez comigo. Denis, bom dia. Ô Denis, deixa eu passar para você, eu sou daqui de Pão de Lacerda. Uma certa vez a gente conversou já uma vez aqui. Eu tenho um Honda Civic 2008 e começou a aparecer óleo do motor no reservatório de água do Honda. O carro nunca ferveu na minha mão, nunca ferveu. O que você acha que pode ser? Será que é cabeçote? O que aconteceu de passar o óleo do motor pro reservatório de água? E ele não é automático, ele é câmbio. O que você acha que possa ser, será? Bom, turma, já reposicionei aqui o cabeçote na bancada para ficar fácil a gente trabalhar nele aqui. E de acordo com o áudio que esse cliente aí, né, eu falo um cliente assim, não é meu cliente, né, mas todo mundo que me chama no WhatsApp eu atendo como se fosse um cliente. Perante o áudio do cliente ali, ele relatando que o carro dele, né, o Civic 2008, passou a fazer o quê? O carro nunca superaqueceu nem nada, mas ele começou a passar óleo do motor para dentro do sistema de arrefecimento, e indo parar lá no reservatório, né? O que está causando isso? Né? E o cliente mesmo perguntou, né, será que isso é junta de cabeçote? Porque é a primeira coisa que vem na cabeça tanto do cliente quanto de alguns profissionais. Que a junta do cabeçote deu problema e aí agora está passando óleo para o sistema de arrefecimento. Assim como é possível também passar água do radiador para dentro do motor, né? É possível passar água do radiador para dentro do cilindro, né? Cair ele na cabeça do pistão, ou também passar óleo, tá? Então, a junta de cabeçote, ela é uma peça que ela é feita para promover a vedação, né, entre galerias do sistema de arrefecimento, né, galerias do sistema de arrefecimento, galerias de lubrificação, né, e a parte de combustão do carro, a parte de compressão, né, que é vedar os cilindros ali entre o cilindro e a câmara de combustão no cabeçote. Então o papel da junta de cabeçote é esse, é promover essas vedações, para deixar cada um no seu quadrado e ninguém se misturar com ninguém. Então o papel principal da junta é vedação, né? Então beleza, então às vezes pode acontecer dela estragar, né, queimar, passar água para o óleo, ou passar óleo para água, ou passar água para dentro do cilindro, ou passar óleo para dentro de um cilindro.
Bom, e às vezes ainda queima unificando os cilindros, né? Passando de um cilindro para o outro, tá certo? Então o que acontece? Nesse caso, como o carro estava rodando normal, continua rodando normal, não sofreu superaquecimento nem nada e está passando. Nesse cabeçote aqui do 2.0 e do 1.8 também, tá? Você que tem CR-V, Civic, aí, nós temos aqui 3 selos de água, 3 pequenos selinhos de água. Um dos selos está aqui, ó, esse lado aqui do cabeçote é onde fica a corrente de comando, onde trabalha a corrente de comando. Aqui está o escapamento, ó, a boquinha do escapamento, aqui está a corrente de comando. Desse lado de cá tem um selo, bem aqui onde eu estou batendo o dedo aqui tem um selo. E nós temos 2 selos aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, nós temos 2 selos, um aqui e outro aqui. Esses 2 selos aqui estão debaixo do comando de válvula, exatamente, embaixo do comando de válvula. Vamos dar uma olhadinha nesses camaradinhos aí. Aqui eu já tinha deixado já previamente folgado. Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui. Mudei aqui minhas coisas aqui, ó, tá tudo no carrinho aqui. Ainda tô me habituando. Prontinho, aqui ó, nós temos o comando, tá aqui dentro aqui ó, o comando de válvula tá aqui ó, tá vendo? Tá até um restinho de óleo, um resíduo de óleo ali, o comando tá aqui. Vou tirar aqui o parafuso que prende a polia aqui. Tirar pra cá. Vou deixar esse no cantinho pra cá aqui. Esses parafusinhos aqui no canto aqui. Agora a gente vai tirar aqui, ó. E a gente tira o tampão do fundo do cabeçote. Por que que a gente tira o tampão? Porque aqui agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Tirar o comando aqui, ó, escorrega para lá, escorrega para lá e vai escorregando. Prontinho, deixa eu botar ele aqui. Muito cuidado aqui, né, para ele não ficar batendo aqui. E agora eu vou pegar a câmera aí no tripé para mostrar para vocês aqui onde que estão os selos. Pronto, turma, o nosso cabeçote está desmontado aqui, né? Para estar completamente desmontado só faltou retirar as válvulas, né? Mas não precisa. Então aqui nós temos o conjunto de balancins ou balanceiros, né? Dependendo do estado, o pessoal chama de balancim, dependendo, o pessoal chama de balanceiro. Aqui está completinho com todas as arruelas, os pistõezinhos do VTEC, tudo bonitinho. Essa tampa aqui de cima se chama tampa do movimento perdido. Ou seja, é a tampa que segura o que? Segura as molas aqui, ó, esse conjunto aqui, ó. É uma mola do movimento perdido. Que movimento perdido é esse? Porque essa mola, as 4 molinhas ali estão em posições estratégicas, onde elas apoiam aqui, ó. Aqui, 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 no balancinho central de cada cilindro. Tá certo, ó? Tá vendo aqui, ó? Escapamento, escapamento, admissão, admissão. E aqui também a admissão, que está no centro. Admissão A, admissão B, né? Balancinho A de admissão, balancinho B de admissão. Então, esses balancinhos aqui, quando o VTEC não está armado, acoplado, vamos dizer assim, ativado, esse balancinho trabalha no movimento perdido. Então, essas molas aqui servem para poder manter eles ali sempre, voltando eles ali. Então, é o conjunto de molas aqui. Essa aqui é a placa, né? A tampa ou placa, né? Do conjunto de conjunto de mola do movimento perdido, tá certo? Os parafusos que prendem o conjunto,
tampão do fundo do cabeçote, comando de válvula, zeradinho comando de válvula, perfeito. Esse cabeçote ele é todo perfeito, tá, pessoal? Esse cabeçote aqui foi daquele motor do Civic 2014 que eu troquei aqui na oficina, né? E como eu queria estudar o motor, aprender mais sobre o motor, o 2.0 era o primeiro que eu tinha mexido inteiro, era esse. Então eu acabei negociando com o cliente e fiquei com o motor inteiro, né? Então um monte de peças daquele motor já vendi, né? Virabrequim, já vendi bielas, né? Pistão, já vendi um bocado de peça daquele motor, já me desfiz um monte de coisa. E o cabeçote ainda está aqui completinho. Esse cabeçote aqui ele nunca foi retificado, está na altura original e ele está 0 bala, em perfeitas condições, tá certo? É um cabeçote de um 2.0 flex, tá certo? Esse cabeçote aqui, ele está disponível para venda, né? Eu vou aproveitar que ele já está aqui todo desmontadinho, eu vou dar um trato nele, vou lavar ele todinho, dar um talento nele bem bacana. Vou lavar ele todinho, lavar comando, lavar as peças tudo, vou montar ele todo lubrificadinho, com as peças tudo lubrificadas no óleo, tudo certinho para não oxidar nada, e vou deixar ele guardado, né? Se porventura alguém estiver assistindo esse vídeo, estiver precisando de um cabeçote desse, né, do 2.0 flex, né, esse aqui serve por 2014, 15, 16, 2.0, tem o cabeçote aqui à disposição, tá? Aí de repente eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, e aí de repente é só entrar em contato comigo para ver se eu ainda tenho um cabeçote ou não, né? Porque às vezes eu estou gravando o vídeo e postando ele numa data, você vai ver esse vídeo daqui 2 anos, precisando de um cabeçote desse. Aí pode ser que daqui 2 anos eu ainda tenha ele, ou daqui 2 anos eu já tenha vendido, né? Então a gente não sabe, é só entrar em contato comigo para saber, tá certo? Comando de válvula, né? A roda fônica do comando de válvula dele aí é diferente do 1.8. Por isso que é muito importante se atentar a esses detalhes. Vamos lá. Selos do cabeçote. O que está aqui, ó, aqui fica a lateral, essa parte aqui, essa aqui é a frente do motor, na verdade, né? Esse cabeçote, quando está montado lá no motor, aqui é onde fica a engrenagem da corrente de comando. A corrente de comando trabalha passando aqui desse lado de cá. Então, aonde está as correias do motor e aonde está a corrente de comando, que no caso desse motor que trabalha com corrente, quando a gente fala a frente do motor, não é aquela frente aqui, ó, onde está o escapamento aqui, que você... Aqui, ó, se esse motor tivesse, esse cabeçote tivesse no carro, tivesse montado lá, aqui eu tô olhando, aqui estaria o escapamento, as bobinas com as velas, e a frente do carro estaria aqui, né? Se eu perguntar para vocês assim, onde é que é a frente do motor? Muitos vão responder que a frente do motor é aqui. Mas não, isso aqui é a lateral do motor. A frente do motor é sempre onde está as correias. Correia de acessórios, ou correia dentada, no caso de um motor que usa correia dentada. No caso desse motor que é corrente de comando, é onde está a corrente de comando. Então a frente do motor é aqui. Aqui nós temos uma lateral, a lateral direita, aqui a lateral esquerda e aqui a parte traseira do motor, tá certo? Então aqui na parte da frente do motor aqui, tem a engrenagem aqui onde trabalha a corrente de comando. Aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é um selo de água, tá? Isso aqui fecha a galeria de arrefecimento dentro do cabeçote. Então isso aqui é um pequeno selo de água. Aqui onde vai o comando de válvula, no alojamento do comando, nós temos um selo aqui e temos o outro selo aqui, esses 2 selos pequenos aqui, ó. O que acontece? Do lado de cá, esse cabeçote aqui, deixa eu colocar ele em pé aqui. Esse cabeçote aqui, ó, eu coloquei ele em pé. Olha o lado de cá como é que ele tá, ó. Perfeitinho, cabeçote mais perfeito do mundo. Tá os guias aqui certinho, né, as válvulas, não tem nenhuma válvula empenada, tá tudo bacaninha. O que acontece aqui? Aqui é onde vai o sensor de fase, ó. Aqui onde vai o sensor de fase que deu o comando. Aqui vai uma conexão aqui, que vai uma mangueira lá pro ar quente. Aqui vai uma outra conexão aqui, que vai, que eu não lembro de cabeça para onde é que vai. Se eu não me engano, acho que aqui vai para... cara, eu não lembro de cabeça agora para onde é que vai aqui. Não sei se vai para o radiador superior, mas aqui vai uma conexão também do sistema de arrefecimento.
Olha lá por dentro como é que tá as galerias do arrefecimento desse carro, desse cabeçote. Tá vendo que tá limpinho, ó, olha, ó. O material tá limpinho, não tem sujeira nenhuma, não tem ferrugem, não tem nada. Esse cabeçote aqui, galera, é um cabeçote, deixa eu botar assim, ó, olha lá dentro lá, ó. Esse cabeçote aqui é um cabeçote que a vida toda dele que ele funcionou, ele só rodou com aditivo. Então, em nenhum momento da vida desse cabeçote, esse cabeçote trabalhou com água pura, trabalhou só com aditivo. Então, quando o cabeçote trabalha só com aditivo, o motor inteiro, né, no caso, trabalha só com aditivo, sempre sem usar água pura, então as galerias ali dentro ficam sempre assim, ó, limpinha, tá vendo? Tudo limpinho, da cor de alumínio mesmo, ó, tudo limpinho. Não fica com aquele aspecto de ferrugem, né? Tudo amarelado, aquele amarelo queimado, né? Escuro, né? Ou se tiver bem enferrujado mesmo, vai estar um amarelo bem escuro mesmo, quase da cor do óleo aqui, ó. Então esse cabeçote aqui nunca usou água pura. Nessa condição aqui, tanto esse selo aqui, esse aqui, quanto o de baixo, quanto o selo que está ali na frente, perto da engrenagem ali do comando, esses selos jamais vão dar problema, né, de furar, né? Eles jamais darão problema de furar. Agora, quando você tem um motor onde o cabeçote, o motor inteiro, né, na verdade, rodou muito só com água pura, aí o que acontece quando você tem uma situação dessa? Acontece que a água, ela enferruja, ela oxida, né, principalmente o que? Os selos, porque os selos não são alumínio, é metal, né? Tudo bem que alumínio também é uma espécie de metal, mas não é fabricado em alumínio os selos, é de ferro, né? E o ferro enferruja, oxida, e aí isso vai deteriorando até chegar a um ponto que ele perfura, né? Ele vai furar. E quando ele fura, o que acontece quando ele fura? No cabeçote aqui, no caso desse motor, pelo fluxo de água que percorre nele, pela estrutura interna das galerias, pelo desenho ali, é muito mais favorável passar água para o óleo quando um selo desse fura, do que a água do sistema de arrefecimento aqui vir para dentro do óleo do motor, tá certo? Por que eu digo isso? Porque todas as pessoas que já me procurou através do WhatsApp com o mesmo relato, Denis, meu Civic nunca superaqueceu na minha mão e o carro do nada começou a formar uma borra de óleo lá no radiador. Começou a aparecer óleo no radiador. E eu já troquei o trocador de calor do câmbio, quando o carro é com transmissão automática, já troquei o trocador de calor lá e mandei limpar o arrefecimento e depois de um mês está lá, o óleo está lá. Só que o óleo do motor está normal, não tem água no óleo do motor, não tem nada, o carro funciona bem. Os mecânicos estão falando que é cabeçote e o defeito não sei onde é que está, porque está passando óleo para a água do radiador, só que o carro funciona bem, tudo, e não tem problema nenhum. Foram várias pessoas que entraram em contato comigo nessa situação. E quando eu falei assim, olha, pede para o seu mecânico dar uma atençãozinha nesses dois selos que tem debaixo do comando de válvula aqui e no selo que tem aqui. Em alguns estava furado esse, em alguns estava furado esses aqui. E quando esses caras furam, o que acontece é o óleo vai para dentro do sistema de arrefecimento. Porque aqui ele vai gotejar para dentro, vai minar óleo lá para dentro do arrefecimento e vai parar lá, né? Devido às vezes até o fluxo, né? O jeito que o fluxo de água percorre aí dentro, que não dá pressão para poder, né, vir para cá. E aí acontece que tá indo, o óleo passa aí para dentro do arrefecimento. Então o que acontece? Quando você tiver seu Civic, né, ou seu Honda que usa o cabeçote desse modelo aqui, R18, R20, seja uma CR-V ou um Civic, que tiver aparecendo óleo no sistema de arrefecimento, aí pode ser duas coisas. Se o seu carro tem uma transmissão automática, pode ser o trocador de calor da transmissão furado, e aí está jogando o óleo da transmissão dentro do radiador, mas também vai jogar água para dentro da transmissão, nesse caso, tá? Ou pode ser o óleo do motor vindo para dentro do radiador através desses selinhos aqui furados, tá certo? Então tem que dar uma atenção nesses selos. Para acontecer isso, o carro tem que passar por um período, uma fase usando água pura, sem aditivo.
Então, por isso que é muito importante. Hoje em dia, nenhum carro, aliás, desde antigamente, nenhum carro foi feito para andar só com água. Eles foram feitos para andar com aditivo no arrefecimento. Água desmineralizada, diluída no aditivo concentrado na proporção correta, de acordo com o manual de cada veículo, 50% ou 40% ou 60%, é o manual quem vai dizer. Ou já comprando aqueles aditivos pronto uso, que já vem diluído, né, já vem pronto. Tá certo? Então todo carro foi feito para usar aditivo. Nenhum carro foi feito para usar água pura, né? Porque a gente sabe que a água pura no alumínio traz corrosão, a água pura no ferro traz ferrugem, né? Então isso corrói, vamos dizer assim, né? Isso prejudica, né, todo o sistema de arrefecimento. Termostática, bomba d'água, né? Próprio bloco, próprio cabeçote, né? Então isso tudo, a água pura vai sempre causar algum problema aí, que a curto prazo você não vai ter problema, mas a longo prazo você vai ter um problema, tá certo? Então o que acontece? Tive já pessoas que entrou em contato comigo, depois que a gente trocou uma ideia que eu passei, para agradecer por essa dica. Por quê? Porque o mecânico dele já queria tirar o cabeçote, e aí eu falei, não rapaz, dá uma olhadinha nos selos lá primeiro, porque pode ser o selo furado, e era o selo furado. Então é só trocar o selinho, remover o selo no lugar mesmo, não precisa tirar cabeçote nem nada. Aqui no lugar dá para remover esses dois selos, e esse aqui, trocar esse, bota novo, já era, problema resolvido. Não precisa gastar uma fortuna arrancando um cabeçote desse do lugar, porque não é barato fazer um cabeçote desse motor, é caro, né? Então assim, já teve pessoas que estavam com o carro na iminência do mecânico abrir, já, né? O cara já tinha até drenado o óleo do motor com filtro, já para começar a desmontar, e aí de repente o cara me acha no YouTube, faz uma pergunta, eu falo, rapaz, já olhou os selinhos que tem lá no cabeçote, que se eles furarem acontece isso também? O cara, não olhei não. Então manda seu mecânico olhar lá, já liga para ele agora, para ver se ele já não desmontou nada lá. Depois o cara me liga, assim, passa uns dias, o cara me liga e fala, ô, brigadão, aquela dica sua foi aquilo mesmo, cara. O mecânico tava lá, já tinha tirado até o óleo do motor com o filtro, já ia começar a desmontar, eu mandei parar tudo lá e falei para ele desses selinhos aí. O cara foi fazer os testes lá e constatou realmente o selo furado, trocou, resolveu. Trocou, fez a limpeza do arrefecimento e resolveu. Aí você me pergunta, Denis, como testar para saber se esse selo está furado? É simples. Tudo vai estar montado lá, né? Tudo vai estar montado. O sistema de arrefecimento vai estar preenchido, vai estar tudo normalzinho. É só pegar o carro, deixar ele esfriar na oficina, tirar a tampa de válvula, se livrar da tampa do movimento perdido e do conjunto de balancinhos. Não precisa nem tirar o comando para testar. O comando pode ficar no lugar. Essa parte aqui, ó, fica toda empoçada de óleo aqui, ó. Quando você desliga o motor, isso aqui fica tudo cheio de óleo aqui, empoçado aqui. Vai formar uma piscininha de óleo aqui. Você pega aquela ferramentinha onde você pega e coloca pressão no radiador, né? Que vem uma tampa que você coloca no radiador e vem uma bombinha para você bombear ar para dentro do radiador. Você coloca essa mangueirinha lá e dá pressão no radiador. Bota ali 1 bar de pressão no radiador. E fica monitorando. O comando vai estar instalado aqui dentro, mas você vai ver as pequenas bolhas de ar começar a sair onde tiver o selo furado, né? Se o selo furado for esse aqui, você vai ter que dar um jeito de enxergar aqui na frente, né? Então provavelmente vai ter que dar um jeito, ou usar uma pequena câmera. Você pode jogar um pouquinho de óleo para esse óleo escorrer por cima do selo aqui, ó, para você poder conseguir enxergar ele borbulhando aqui. Senão você vai ter que vir com a câmera endoscópica, ou às vezes até tirar a tampa da corrente. Aqui você vai ter que desmontar aqui para você ter a visibilidade do comando, para você poder ver as bolhas de ar que se formarão se caso ou esse estiver furado, qualquer um dos dois, ou se os dois estiver furado. Para enxergar vai ter que, né? Porque aí as bolhas de ar vai sair aqui e vai fazer aquelas bolinhas, né, no óleo. O óleo vai começar a sair as bolinhas de ar no óleo aqui. Aí você já vai saber que está furado o selo, tem que trocar, tá certo? Então essa dica aqui do selo, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí e vai salvar o bolso de muita gente aí contra a desmontagem aqui, sem necessidade de um cabeçote desse, caso o defeito seja só os selinhos furados passando água para dentro, passando óleo para dentro do radiador. Tá certo, turma? Então tem que ficar esperto com isso daí.
É igual o vídeo lá da tampa do radiador que eu fiz, né? Linha Honda, os segredos por trás dessa tampa. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui, né? Vou deixar o link para esse outro vídeo na descrição aqui. Que aquele outro vídeo também já salvou uma galera que ia ter o cabeçote removido à toa, porque o defeito era só a tampa, né? Então já salvou uma galera aquele vídeo lá, fez muito sucesso, aquele vídeo já viralizou ele. E esse aqui eu espero que ajude muito também, né? Para a pessoa ficar esperta aí, que tem esses dois selinhos aqui, que se eles furarem, acontece isso. Agora deixa eu pegar o celular aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu dei minha resposta para o cliente, falando isso, né, dos selos. Eu vou mostrar o que o cliente falou para mim de volta aqui, ó. Tudo isso sim, Denis, pode fazer o que você... Opa, esse aqui não, esse aqui, ó. Valeu, Denis, obrigado pela atenção. Mas fechou tudo que você está me falando aí. Eu usei ele bastante tempo, água nele. Era para ter trocado, banhado água aditivada nele, eu não banhei, ele estava usando água. Então, fechou, é o que você está falando. Valeu? Tudo de bom, tá? Obrigado. Você achar que tu... entendi, pois é. Viu aí, turma? Então, assim, eu passei isso pro cliente, falei pra ele, ó, se esse carro no passado, nos ex-donos, ou com ele, ou com algum outro ex-dono que tenha ficado um bom tempo usando água pura no sistema de arrefecimento, aí pode ter ocasionado o quê? Corrosão no selo, enferrujou, corroeu, e ele pode ter furado e pode ter passado água para dentro lá do motor, né? Para dentro do radiador, na verdade, passado a água para dentro do óleo, né? Para dentro do radiador, tá certo? Então é isso aí, turma. Espero que esse vídeo tenha sido satisfatório aí, espero que eu consiga ajudar mais pessoas aí a não ter o cabeçote removido aí à toa, caso o defeito seja só os selinhos aí, né? E se você gostou desse videozinho aí, deixa aqui o seu joinha, curta aí o canal, compartilha aí, marca o sininho lá e tamo junto, até a próxima. Valeu, turma!